Olá, pessoal, leitores e seguidores da revista Newslab. Com muito prazer e honra, nós trazemos hoje um novo convidado para este webinar. O Dr. Dan Watzberg vai falar conosco sobre microbiotas intestinais. E o tema de hoje é microbioma na saúde e na doença. Dr. Dan, muito obrigado pela sua participação, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Gostaria de pedir que você se apresentasse um pouquinho mais para nós, tá bom? E depois já está com a palavra para a sua aula também. Muito obrigado, é sempre um prazer enorme participar dessas importantes atividades científicas da Newslab. Eu gostaria de começar contando uma história. Há pouco tempo, no meu consultório, veio uma paciente de 35 anos, casada, fisicamente ativa, consultora financeira, um peso adequado para a altura e a idade, comendo uma dieta adequada, mas com queixas de gases, distensão, dores abdominais, intolerância à lactose, mas os exames sanguíneos e imagens normais indicavam que não se tratava, assim como a colonoscopia, aparentemente de uma doença orgânica. O que mais é que nós poderíamos fazer para essa paciente? Meu nome é Dan Watzberg, eu sou cirurgião do aparelho digestivo, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, coordeno várias equipes multiprofissionais de terapia nutricional, sou o diretor do GANEP Nutrição Humana e o diretor científico do Bioma For Me, que patrocina esta apresentação. Nosso roteiro, que vai ser falado nos próximos minutos, diz respeito às diferenças entre microbioma e microbiota, como analisar a microbiota intestinal, sua composição e funções, como é que nós adquirimos essa microbiota intestinal e a modificamos, principalmente pelo meio da dieta, e quais são as assinaturas específicas que acontecem na microbiota intestinal na doença, o que é chamado de disbiose, para voltarmos ao nosso caso clínico. Mas antes, precisamos discutir as diferenças entre microbioma ou microbiota. E, para isso, vamos definir que microbioma trata-se de uma população inteira de micro-organismos, portanto, vírus, fungos, bactérias, arqueias, e seus elementos genéticos completos, que habitam o corpo de um indivíduo. Enquanto que a microbiota é uma população específica de micro-organismos, no caso, por exemplo, estamos falando de bactérias, que vão habitar um órgão ou parte do corpo. E hoje vamos falar de microbiota intestinal. Mas temos que lembrar que ao lado da microbiota existem os fungos, existem os vírus, existem também os parasitas. Há poucos anos saiu um livro chamado 10% Humano, onde admitia-se que os micro-organismos superavam em muito a quantidade de células humanas. Mas hoje fala-se que isso está praticamente 1 para 1 ou, no máximo, 2 para 1. E cada indivíduo tem a sua microbiota única. E nós não podemos viver sem o nosso microbioma. Lembrando que a maior parte da microbiota bacteriana encontra-se no intestino. Lá, nós vamos encontrar por volta de 1.000 espécies bacterianas. No entanto, existem 2.000 genes por espécie. Ou seja, temos 2 milhões de genes bacterianos. Aí sim, 100 vezes mais do que os genes humanos. E se nós imaginarmos que atrás de cada gene tem uma molécula, um antígeno, uma enzima, então nós podemos imaginar que nós abrigamos um órgão virtual dentro do nosso cólon, que poderá estar produzindo uma infinidade de moléculas que nos ajudam, favoráveis, ou, se as bactérias que lá habitarem forem nocivas, teremos moléculas que prejudicam a nossa saúde. Mas para isso, nós precisamos analisar a microbiota intestinal e nos valemos de amostras fecais. Neste caso, extrai-se o DNA de uma amostra fecal e vai se fazer
a análise dela por métodos de sequenciamento. Isso pode ser feito através da análise de um único gene, que é o gene 16S rRNA, que não é RNA, ele é DNA, mas ele é ribossômico, ou pelo sequenciamento metagenômico, também chamado de shotgun ou varredura, que é uma análise de sequências de fragmentos curtos de todo o DNA presente. O gene 16S rRNA, ele mais comumente chamado pela técnica do 16S, vale-se de que especificamente esse gene tem regiões fixas em verde e regiões multivariáveis em amarelo. E se nós sequenciarmos os nucleotídeos que pertencem às regiões multivariáveis, como nós vemos abaixo, nós poderemos comparar estas sequências com sequências de bibliotecas e, com isso, individualizar em termos de espécies, gênero, família, ordem, classe e filo. Então, aqui nós vemos como, uma vez extraída o DNA e purificado, ele é amplificado e sequenciado por um aparelho específico de sequenciamento e nós vamos conseguir definir, através da comparação da sequência dos nucleotídeos com diferentes bases de dados, como, por exemplo, a Silva, e vamos estabelecer a abundância relativa e a taxonomia desta amostra, ao fim da microbiota bacteriana fecal. O shotgun é diferente. Ele fragmenta o DNA existente em pequenos pedaços e ele sequencia todos esses pequenos pedaços e vai acumulando de acordo com a taxonomia. São técnicas diferentes. Enquanto o 16S é mais acessível, o shotgun é mais preciso. O 16S necessita pouca atividade computacional, mas o shotgun identifica todos os tipos de micro-organismos. Já o 16S tem mais facilidade na interpretação, enquanto que o shotgun detalha mais e, portanto, é usado mais em pesquisa. O 16S já é muito bem disponível na prática clínica e tem uma série de estudos gigantescos para a sua comparação e análise das assinaturas microbiológicas. Mas o shotgun, através da metagenômica, dá informações sobre a função da microbiota. Mas eu vinha falando de microbiota intestinal, mas o fato é que nós temos microbiota na pele, na cavidade oral, no leite humano, no trato vaginal. Mas é no cólon que nós vamos encontrar 70% de todo o nosso microbioma. E vai sofrer influência das variações do pH, dos níveis de oxigênio, do tipo de nutrientes, da umidade e também da temperatura. Então, nós vamos encontrar bactérias que vamos chamar do bem as comensais, vamos chamar as simbiontes que entregam vantagens para nós, ou poderão ser aí expressa numa cor roxa as patogênicas. Lembrando que uma bactéria comensal ou simbiótica, dependendo das situações adequadas para a sua sobrevivência, ela pode se tornar patogênica ou mesmo em outro sítio. Os simbiontes beneficiam o nosso organismo, os comensais residem, mas não trazem benefícios ou riscos, enquanto que os patobiontes têm uma patogenia potencial. Quando nós estamos numa situação de equilíbrio, nós temos um número e uma presença e uma diversidade de simbiontes comensais e patobiontes. No entanto, quando há um predomínio de bactérias patogênicas, nós perdemos esse equilíbrio, há um desequilíbrio e nós temos uma situação que se chama disbiose. Mas, quando tudo está adequado, nós temos grandes vantagens da presença de uma microbiota intestinal saudável.
vantagens em termos da barreira intestinal, estruturais, vantagens metabólicas, como a produção de ácidos graxos de cadeia curta e a biossíntese de vitaminas, e também vantagens imunológicas. A microbiota intestinal participa do desenvolvimento da barreira imunológica, do GALT, do tecido associado à mucosa intestinal, e libera citocinas anti-inflamatórias. A microbiota nossa não é sempre a mesma desde que a gente nasce até ficarmos idosos. Há uma modificação importante e que sofre influência de vários fatores, inclusive de fatores externos, além do envelhecimento. Nós vemos aqui, neste diagrama, que a maneira de nascer, o aleitamento, o tipo de dieta, sedentarismo ou exercício, a presença de doenças, envelhecimento, o uso de medicamentos, particularmente antibióticos, e a geografia, todos eles podem alterar a nossa microbiota. Mas vamos começar do começo. Quando é que começa a colonização da microbiota? Bem, embora exista ainda um pouco de controvérsia a esse respeito, já se identificou na placenta e no líquido amniótico um microbiota único, que leva à exposição do feto. Mas o próprio mecônio do recém-nascido não é estéril e apresenta, ao lado de Enterobacter e Enterococcus, apresenta lactobacillus. Nós sabemos a grande taxa de cesarianas feitas no Brasil. Um estudo muito bem feito com parto cesariana eletiva, com coleta de amostras, mostrou que existe realmente uma transferência microbiana na interface feto-materna. E, após o terceiro dia de nascimento, a composição da microbiota intestinal do bebê começa a se parecer com aquela do colostro quando ele mama no peito. Então, nós vimos que essa colonização vai se alterar, depende da microbioma materno, do tipo de parto, se é cesárea ou vaginal, do aleitamento, se é materno ou fórmula, da dieta e de vários outros aspectos que cursam com o bebê. Por exemplo, existem diferenças importantes entre o parto vaginal e o parto cesariana. O leite materno, por sua vez, possui lactobacilos com uma atividade microbiana, antimicrobiana, e outros prebióticos que modulam a microbiota intestinal do lactente. Existem enormes vantagens, portanto, não só em termos do parto vaginal, como em se realizar o aleitamento materno. Por outro lado, recentemente tem se observado que, independentemente de outros fatores, a geografia ela representa um importante contribuinte para a microbiota humana. O que quer dizer que a microbiota brasileira pode ou não ser mais parecida com a de outros países. Obviamente, se nós olharmos aqui, a microbiota, por exemplo, na China, é muito diferente da brasileira, que se assemelha à da Austrália e um pouco com a americana. Um dos fatores que mais atua sobre a microbiota são os antibióticos, né? E eles têm um efeito favorável, no sentido que permitem combater infecções, mas eles também combatem as bactérias benéficas, além de ter impacto no epitélio gastrointestinal. E o que hoje é um assunto muito importante e muito estudado é a transmissão de resistência a antibióticos entre as diferentes bactérias. Sabe-se muito bem que vários tipos de antibióticos são capazes de modificar a curto e longo prazo a microbiota intestinal, como aqui temos exemplos. Mas também outros medicamentos, além de antibióticos, também alteram a composição da microbiota. A aspirina, citalopram, xaropes contra tosses, ibuprofeno,
naproxen, entre outros. Mas uma delas, bastante importante, são os antidepressivos, que levam a uma baixa riqueza e diversidade, uma diminuição de firmicutes, um aumento de prevotella e uma diminuição de uma das bactérias benéficas, que é o Faecalibacterium. Outro aspecto importante é o exercício e a microbiota. Aquelas pessoas que se exercitam de uma maneira moderada, ela tem uma conversação cruzada entre respostas neuroendócrinas e a microbiota, num feedback em alça. Esse estresse, chamado de positivo, ele é um start para modular a microbiota intestinal. No entanto, se nós temos indivíduos de alta performance, atletas de competição, ao contrário, isso leva a uma disbiose importante com redução da diversidade nessas pessoas. Ou seja, existem variáveis biológicas que ainda precisam ser estudadas na interação entre exercício e microbiota. Um aspecto de altíssima importância é o estresse. Nós sabemos que existe um eixo intestino-cérebro, mas isso já é conhecido há muito tempo. O que é relativamente novo é que a microbiota intestinal participa do eixo intestino-cérebro e tem uma comunicação ampla, tanto recebendo informações como enviando alterações, sejam elas através do nervo vago, através da corrente sanguínea ou mesmo através de situações específicas na barreira intestinal. Esse eixo intestino, cérebro e microbiota, ele participa de todas as relações que nós temos, seja através de interações sociais, dos estresses sociais, o desenvolvimento de doenças neuromotoras, ou, por exemplo, como Alzheimer, Parkinson, são também conhecidas como hoje partícipes de alterações desse eixo importante. Além do que, a idade, como nós vemos nestes gráficos, também modifica o nosso microbioma. Nós vemos que nós perdemos a diversidade e, curiosamente, a microbiota de um centenário, ela vai se aproximando a de um bebê, na medida que vão diminuindo os firmicutes e aumentando o filo dos bacteroidetes. Portanto, nós podemos dizer que, além de tudo o que nós temos visto até agora, é a dieta um dos fatores que mais importa na composição da microbiota intestinal, principalmente uma dieta rica em frutas, verduras e vegetais. Isto porque várias destas frutas, verduras e vegetais não são digeríveis pelo nosso organismo e vão ser fermentadas pelas bactérias colônicas, que produzem metabólitos que podem ser úteis para nós, mas podem ser úteis para o desenvolvimento de outras bactérias. Então, nós ficamos com um estudo muito interessante que mostrou isso de uma forma irredutível. Nós comparamos a dieta de crianças italianas que se alimentam hoje, né, de hambúrgueres, na verdade, uma dieta rica em proteína e gordura animal, onde predominava as proteobactérias na microbiota intestinal. E elas foram comparadas com a dieta de crianças africanas numa comunidade rural, onde elas se alimentavam basicamente de sorgo, que tem uma dieta rica em fibras e polissacárides. Então, essas crianças africanas foram adaptadas para absorver o máximo de energia numa dieta rica em fibras. Então, tinham uma microbiota especificamente excelente. Então, quando nós comparamos aqui a microbiota intestinal dos italianinhos e dos africanos, nós vemos que existe
diferenças gritantes em termos de bacteroides e firmicutes, com um aumento muito maior de firmicutes nos africanos, certo? Mas o que acontece é que depois se trocou, se deu para essas crianças africanas a dieta dos italianinhos e, inversamente, a dieta rural à base de carboidrato não digerível para as crianças italianas. E, depois de algum tempo, houve uma importante alteração da microbiota dos italianos e dos africanos também. Então, hoje, quando nós queremos fazer algum tipo de intervenção sobre o microbioma, nós podemos pensar naquelas alvo ou não alvo. Não alvo, nós podemos intervir através de atividade física, uma nutrição individualizada, o uso de pré, pró e simbióticos, assim como de pós-bióticos, e até em casos mais excepcionais, o transplante da microbiota fecal. E o futuro é bastante inspirador, por exemplo, utilizando a terapia com fagos. Mas um conceito que seria muito importante entender na microbiota intestinal é o conceito de plasticidade e resiliência. Então, quando nós agredimos a nossa microbiota por alguma razão, ela pode resistir, né? E não até se mudar muito. Mas, se nós, por exemplo, vamos fazer um tratamento com antibiótico e chegamos a alterar essa microbiota por um determinado tempo, ela poderá, por conta da resiliência, ela se recupera. Só que tem estudos muito recentes mostrando que essa recuperação acontece na sua plenitude com 180 dias e nem sempre é completa. Ou então, ela pode, por uma situação de mudança de dieta, a pessoa mudou de país, então tem uma dieta completamente diferente, então ele sai de uma condição de estabilidade num estado A para ir para um estado B, aonde ele fica depois desta perturbação, por exemplo, dietética. Até que ele tem a última alteração, que é a falência da capacidade de resiliência. Ele não volta ao que era, nem em termos de número e nem em termos de diversidade. Então, existe uma perturbação muito grande, um período, vamos dizer, de radioterapia, com quimioterapia, com cirurgia, e esse paciente pode evoluir por um estado saindo do A para um estado D, que é de uma disbiose permanente. Bom, o fato, muitas pessoas perguntam, tem diferença para a microbiota se nós nos alimentamos de uma proteína vegetal ou animal? Tem diferenças, porque a proteína vegetal vai fazer uma fermentação sacarolítica, onde aumenta os bifidobactérias e os lactobacilos, que estão associados a uma melhor saúde da barreira intestinal e menor inflamação. Desse ao lado, a proteína animal está associada a um aumento de bacteroides e diminuição de bifidobactérias. E com isso, aumenta a trimetilamina oxidada, muito associada com doenças cardiovasculares e doenças inflamatórias intestinais. Então, hoje já existe um corpo de conhecimento muito grande em relação a diferentes tipos de alimentos e de nutrientes e qual é a consequência que eles têm sobre o aumento ou diminuição de determinadas bactérias, assim como de seus metabólitos que são capazes de aumentar ou reduzir diferentes riscos de doenças. Portanto, já imagino que os senhores estão com uma pergunta em mente. Existe uma dieta específica para a microbiota? E nós aprendemos e vamos construindo o pensamento que uma dieta rica em fibras de alimentos naturais integrais, ela favorece uma simbiose, favorece uma
microbiota mais adequada. De qualquer maneira, é a dieta preconizada pela dieta mediterrânea. Enquanto que uma dieta ultraprocessada, de baixa quantidade de fibra, muito rica em carne vermelha e gorduras, é mais favorável para uma microbiota com disbiose. Assim é que nós temos algumas identificações, por exemplo, de uma microbiota alterada relacionada a determinadas doenças metabólicas e por conta de situações como redução de sulfato, presença de desaminação e descarboxilação e reações diversas, todas elas associadas a modificações da microbiota. Qual seria, então, essa dieta mais adequada para uma microbiota saudável? Na verdade, é um estilo de vida, né? Ao mesmo tempo que nós vamos falar da dieta, mas nós temos que pensar no estresse, na família, nas relações afetivas, financeiras, no equilíbrio da vida, para que a gente possa responder essa pergunta. E passamos aos últimos itens da nossa conversa, que é sobre disbiose. Então, no quadro superior, nós vemos aí uma condição de normobiose, também chamada de eubiose, aonde existe uma certa equilíbrio entre as bactérias comensais, simbióticas e patogênicas. Mas no quadro de baixo, à esquerda, nós vemos um aumento de patógenos. No meio, vejam que diminuiu a diversidade, nós só temos ou as vermelhas ou as azuisinhas. E ainda mais à direita, na disbiose, nós temos a redução de bactérias benéficas. Portanto, disbiose é uma microbiota com aumento de espécies patogênicas, com menor diversidade e redução de bactérias benéficas. Mas na prática clínica, como eu avalio uma disbiose? Nós podemos avaliar pelo tipo de fezes que a pessoa tem, e nesse caso poderíamos nos valer da escala de Bristol aqui exemplificada, onde o padrão ouro é o tipo 4, onde as fezes estão evacuadas através de uma forma de salsicha, lisa e mole. Mas só ela não avalia a saúde intestinal. Precisamos compreender mais a fisiologia e a bioquímica, porque certos sintomas do intestino permeável ou da disbiose, eles podem ser ou causa ou consequência, ou até sobreponentes. Aí surgem questionários que podem ajudar a rastrear a disbiose ao lado de uma anamnese clínica muito bem detalhada, o diário e análise do padrão evacuatório e alguns exames, como inicialmente o parasitológico cultura de fezes, mas principalmente o perfil genético da microbiota intestinal. Obviamente, nós vamos fazer perguntas sobre todas aquelas condições que nós já mencionamos anteriormente, que são capazes de modificar a microbiota, como, por exemplo, o hábito de tabagismo, o hábito de etilismo, mas também a presença de doenças sejam do trato gastrointestinal, doenças autoimunes ou alérgicas. E para o sequenciamento genético do microbioma intestinal, vamos fazer o 16S, que vai nos dar uma ideia muito boa, principalmente porque hoje pode ser comparado com determinadas assinaturas microbiológicas de doença. E a microbiota intestinal, ela está associada não somente com as doenças digestivas, mas com doenças à distância, como doenças cardiovasculares, obesidade, artrites e mesmo doenças neurológicas. Mas não sabemos ainda se é a disbiose que levou à doença ou é a doença que levou à disbiose. Vamos ver algumas assinaturas de microbiota intestinal na doença. Uma delas, como nós vemos, é no câncer de cólon. Em vermelho, nós estamos vendo, nesse gráfico de componente principal, os que estão indivíduos saudáveis. E em azul,
aqueles indivíduos com câncer de cólon que têm uma microbiota bastante diferente dos anteriores, como nós podemos ver aqui em situações de câncer, CRC, câncer de colo retal, onde nós vemos vários tipos de análises mostrando o que está mais abundante nos pacientes, em vermelho, e mais abundante nos controles. Lembrando que uma das bactérias mais típicas de câncer de cólon é o Fusobacterium nucleatum. Vamos encontrar também alterações da microbiota intestinal em bebês prematuros, por exemplo, na enterocolite necrosante, enterobacteriácea, e na doença inflamatória intestinal. Vamos terminar com os senhores com alguns casos clínicos realizados e analisados no Bioma Formi. Aqui nós temos tipicamente os filos, né, a distribuição dos filos numa condição de saúde. Em azul nós vemos os firmicutes e os bacteroidetes, que estabelecem entre si uma relação aproximada de 1:1, e outros, proteobactérias, actinobactérias e outros, também estão presentes em muito pequena quantidade. Mas já aqui nós encontramos uma situação anômala. Há uma redução dos firmicutes em azul, há uma redução dos bacteroidetes, mas há uma elevação muito grande do filo de proteobactérias e de verrucomicróbia. Ou seja, embora a relação entre firmicutes e bacteroidetes é a mesma, 1:1 aproximadamente, apareceram outras situações aqui de desbiose. E essa é a desbiose típica entre os filos no caso de doença de Crohn. Mas nós podemos ir mais a fundo nesta doença e nós vemos aí que a Escherichia, que é proteobactéria, e bacteroides estão presentes, ocupando quase mais de 50% de toda a microbiota desses pacientes, o que não é uma situação adequada. Então, nós vamos ver que nessa doença de Crohn, nós vamos ter uma redução de diversidade da riqueza microbiana, um aumento do gênero Proteobacteria, especificamente Escherichia, o Fusobacteria superior de indivíduos saudáveis, cai a bactéria do bem, que é o Faecalibacterium prosnitzi, caem os lactobacilos e outras que são adequadas para nós. Então, vejam que de 7 perguntas, esse paciente teve 6 delas positivas para a doença de Crohn, então ele tem uma assinatura de compatível com doença de Crohn. Mas lembre-se daquela paciente lá no começo da nossa conversa, então, que tinha gases intestinais, distensão, dor abdominal, intolerância à lactose, foi feito também o sequenciamento dela. E o que mostrou aqui? Mostrou que ela tinha uma baixa diversidade por conta do índice de Simpson menor do que 7, ela tinha uns bacteroidetes muito maiores do que os firmicutes, portanto, alterando a razão, e ela tinha também uma maior quantidade de Prevotella e muito pouca Akkermansia mucinifera, que é uma outra das bactérias do bem. Então, isso fechou para ela o diagnóstico de uma assinatura de síndrome do intestino irritável nessa paciente. De modo que não é um diagnóstico fortíssimo, porque existem várias doenças funcionais do intestino que podem evoluir assim, mas ela, embora viesse com o diagnóstico de síndrome do intestino irritável, nós percebemos que ela tinha uma alteração, na verdade, compatível com retocolite ulcerativa, como estamos aqui em vermelho. Então, ela tinha 7 de 8 critérios compatíveis. Então, nós informamos isso ao médico responsável por essa paciente para que ele pudesse ter noção das possibilidades futuras dessa paciente. Isso apenas mostra uma das vantagens de nós fazermos o sequenciamento da microbiota
fecal. Mas e daí? O que vai mudar o meu tratamento se eu tenho esse sequenciamento? Eu vou poder escolher as cepas probióticas que mais se adequam para buscar corrigir essa disbiose. Eu vou buscar em procurar prebióticos que vão levar a um desenvolvimento mais favorável de uma microbiota que nós queremos. E vamos poder escolher polifenóis e fitoquímicos, que também são prebióticos, para o desenvolvimento de uma microbiota mais saudável. Por exemplo, os polifenóis da semente da uva e os flavonoides da laranja, nós vamos ter uma situação no caso de uma bláusia elevada. Devemos, no entanto, evitar o alecrim e suplementar com lactobacillus rhamnosus. Eu termino por aqui, convidando todos vocês que se interessam por essa área de grande avanço, que é o estudo da microbiota, a participar conosco na verdade é de 14 a 16 de junho, lá no Frei Caneca, nós vamos ter o Ganepão 2023. Pode entrar na internet, www.ganepão.com.br, onde vai ter o Congresso Internacional de Pré-Probióticos e Simbióticos. E a todos que querem acompanhar as novidades na área, nós convidamos a se filiar ao nosso portal NutriTotal, seja os profissionais da saúde no NutriTotal Pro ou aqueles leigos que se interessam por essa situação no NutriTotal para todos. Muito obrigado por esta oportunidade. Somos nós que agradecemos, Dr. Dan, sem dúvida. E a todos vocês, eu espero que aproveitem esse conteúdo, participem do evento e até a próxima. Tchau!